dia, sou Adriano Rodrigues do canal Fala Budi e nesse vídeo nós estaremos falando um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Não temos o objetivo de falarmos exaustivamente sobre o tema, mas vamos abordá-lo de uma forma objetiva, clara, que traga um pouquinho de luz a mais sobre esse tema, né? Dada a proximidade de um dia tão importante para a Reforma Protestante, que é o dia 31 de outubro, onde ela comemora 499 anos. Né? Quando se deu a necessidade da Reforma Protestante? Principalmente no momento no qual a Igreja se afastou do caminho que ela deveria percorrer. Né? A Igreja, nós sabemos que no livro de Atos dos Apóstolos nós temos aí a atividade da Igreja, a Igreja ativa plenamente. Né? E essa atividade ela seguiu-se de grande perseguição, ela foi seguida de grandes perseguições. Né? Então a Igreja, enquanto a Igreja pregava Jesus, ela era perseguida. A primeira grande perseguição da Igreja, né, contra os cristãos, ela se deu no ano 64, quando o imperador Nero, após colocar fogo na cidade de Roma, ele lança a culpa nos cristãos. E ao fazer isso, ele simplesmente se exime da responsabilidade, porque ele o fez, e então ele começou a perseguir os cristãos. Nessa época, muitos foram mortos com requintes de crueldades, onde tiveram peles de animais costurados na sua própria pele e foram comidos vivos por outros animais. Muitos foram colocados e betumados o corpo no caminho do Palácio de Nero e ali queimados vivos para servir de luz para o caminho. Né? Então, enfim, resumindo, a Igreja foi perseguida. E a Igreja foi perseguida não só por Nero, mas por vários imperadores. E quando chegamos no ano 316, Constantino, que era o imperador Constantinopla, ele se converte, né? E ele agora traz a Igreja, que era uma igreja perseguida, para fazer parte do Império. Agora ela é uma religião oficial do Império. Com isso, obviamente a perseguição cessa, mas vem com a conversão de Constantino uma avalanche de paganismo para dentro da Igreja. Né? Aí nós temos do ano 316 ao ano 500 essa deformação da Igreja. A Igreja fica deformada. E a Igreja deformada, a partir do ano 500, ela cai em 10 séculos de pura trevas espirituais, onde a Igreja começa a praticar coisas que, primeiramente, não tem base bíblica, onde ela começa a praticar coisas e a partilhar a glória de Deus, onde a Bíblia já não tem mais o centro, né? Embora ela seja primordial, mas, por exemplo, com a instituição do papado, nós temos aí a questão das cíclicas papais, das cartas escritas pelo Papa, que começam a ganhar uma força muito grande, né? Que tem o mesmo status, ou até mesmo superando a importância da palavra. Então, a Igreja havia, nesse momento, se desviado do seu conteúdo, do seu caminho, do qual ela deveria estar cursando. A Reforma nasce no século XVI, quando Martim Lutero, um monge, ele insatisfeito com algumas questões que ele havia verificado, com o pagamento de indulgência, que era o que era pago para que a alma do seu ente querido fosse tirada do purgatório, ou até mesmo a absorção de seus pecados era conseguida dessa forma, pagando, ele fazendo uma defesa contra as ações de Tetzel, que era o responsável pelo Papa para cobrar as indulgências, para vender as indulgências. Ele então afixa na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, suas 95 teses. Uma delas seria a seguinte: se o Papa tinha o poder, na época que ele revogava para si, de perdoar os pecados, por que ele não fazia por amor, ao invés de fazê-lo por meio das indulgências, outras
discordâncias foram ali contidas nessas 95 teses, né? Então, a partir desse ato de Martim Lutero colocar essas 95 teses, nasceu-se então a Igreja Reformada, porque aquela igreja que tinha forma lá de Atos dos Apóstolos, que foi uma forma recebida por Cristo, que depois da conversão de um monarca, né, de um imperador, ela perde a sua forma, porque ela deixa entrar dentro dela várias práticas que não são condizentes, que não são alicerçadas ou ensinadas pela própria Bíblia, e após cair em 10 séculos de declínio espiritual, aí então Deus levanta um homem chamado Martim Lutero para dar forma novamente a essa igreja. E o versículo chave de Martim Lutero para a sua conversão foi Abacuque, capítulo de número 2, verso 5. E ele leu esse versículo na carta de Paulo aos Romanos, que está escrito que o justo viverá pela fé. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nesse breve vídeo, né, eu gostaria que você partilhasse o seu comentário, que você desse o seu like, se você gostou do vídeo. Posteriormente, nós vamos falar sobre João Calvino no próximo, a reforma, né? Segmento da reforma com João Calvino, e depois terminaremos com Zwinglio. Não é um vídeo objetivo, mas queremos aqui com ele festejar, né, parabenizar a reforma protestante, aos protestantes que estão aí comemorando 499 anos de história. Né? Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom dia e não se esqueça, o justo viverá pela fé. E a reforma é interessante. A reforma, ela teve um lema, né? O lema da reforma foi somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar a glória. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.